RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Escrito por Maggie O'Farrell, Hamnet é a história da família de William Shakespeare que enfrenta o luto, embora seja mais focado na mãe que perde o seu filho. É mais do que um luto de uma criança, é a dor de uma mãe, é a perda da dinâmica familiar. Mas eu não quero falar do assunto sozinha e por isso mesmo eu tenho comigo Erlan Tostes, que é pastor, teólogo, professor e autor do livro Onde está Deus na Cultura Pop. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Erlan, para começar bem, tenho a primeira pergunta para te fazer, que é ser ou não ser? Não, estou a brincar, não precisas responder se não tiveres resposta. Eu Ou, prefiro ou ser tens? uma metamorfose ambulante, para citar aqui nosso Raul. Fantástico. Olha, nós estamos diante então de uma tragédia que foi tornada em arte por Shakespeare com o título de Hamlet, mas em Hamnet, que isto às vezes a língua enrola, nós temos uma mãe que sofre com a perda do seu filho. Claro que não é só a mãe, né? Mas o foco está mais na mãe. E eu quero te perguntar, como é que foi para ti o primeiro contacto com esta trama? Então, Ana, eu não conhecia o livro. Eu assisti o filme também porque foi indicado ao Oscar, né? Mas eu acho que mesmo se ele não tivesse sido indicado, eu assistiria porque eu gosto muito da Jessie Buckley. Eu acho uma das melhores atrizes da geração dela, ela é sensacional. É, esse filme, quando eu assisti algum tempo antes do Oscar, é uma tragédia em dobro, né? Porque é uma tragédia sobre a tragédia, é uma segunda camada. A morte do filho do Shakespeare e da Agnes. é, curiosamente, o Shakespeare, depois eu fui pesquisar, no livro ele não tem nome, né? Ele é conhecido como marido, o filho do fabricante de luvas. E numa obra que leva o nome do filho no título, o pai, que é o mais famoso escritor de língua inglesa, é um anônimo. Então, quem importa aqui é o Hamlet. E também, sobretudo, a sua mãe. Então, a Agnes, ou Anne também, eu vi que tem alguma discordância sobre o nome dela, né? Ou a Agnes, ela é Hathaway, depois se torna Shakespeare, né, pelo casamento. Ela é a força motriz desse filme. E que culminou, inclusive, numa chuva de prêmios, né, para Jessie Buckley. Oscar, SAG, Critics' Choice, BAFTA, Globo de Ouro, e ela ganhou tudo. E bem merecido, né? É uma bela obra. Então, eu fico muito feliz de poder conversar sobre essa obra aqui. E já agora, quando tu olhas para a Agnes, como é que vês essa mulher? Porque a mim deu uma sensação de uma mulher que em nada tinha para adotar os padrões da época. Aliás, era tudo isso que ela não queria. Mas ela é muito mais do que isso, porque há uma Agnes antes e depois. E como é que tu a vês nesse antes e depois? Da A perda, no Agnes caso, né? sim, sim, sim. Ela é extraordinária, né? Ela, ela é admirável, ela é uma mulher poderosa, forte. Ela é construída através do mundo sensível, dos sentidos. Ela encontra o Shakespeare, que está cortejando, né, no início do filme. Ela coloca a mão no pulso dele, como se estivesse fazendo uma leitura, né? E no final do filme ela coloca a mão no pulso dele e ele pergunta o que que você vê. Ela diz nada. Esses ecos da cena, né? O que existia antes, um mundo de sonhos, e agora não há luz no fim do túnel, não há esperança. Isso é brutal. É claro que a gente olha com admiração pela atuação, pela construção da cena, mas é uma tristeza que a gente não consegue colocar em palavras, né? O luto é algo brutal. É algo que rasga a tessitura da família. Então, a forma como ela é colocada, ela é chamada de bruxa, né? As coisas que ela faz referentes à bruxaria e tal, mas não é sobre isso, né? É sobre estar em uma época de preconceitos, uma época ruim,
mas a gente conseguiria ver uma Agnes em 2026, ou pelo menos no século XXI, não como uma pessoa que está conectada com elementos de desconexão do nosso mundo. Por exemplo, seria alguém que não estaria tão conectada em internet, em tecnologia, em mundo. Tá muito conectada com a natureza, com aquilo que as pessoas abandonaram por muito tempo, né? E na sua época, no século XVI, e hoje, eu acho que ela também seria mal compreendida. E aí o que ela representa, tanto a nível de explosão do início do filme, quanto a nível de depressão no final do filme, são frutos da sua natureza. Ela é diferente. E ela não encontrou nenhuma pessoa que compartilhasse isso com ela. Nem o próprio marido, que esteve com ela presente num rompante de paixão, mas por conta do trabalho teve que se ausentar, por conta da vida teve que se afastar. E ela sofreu a ausência do marido antes mesmo da ausência do filho. A ausência do marido, ela já aprendeu a estar enlutada antes mesmo de perder o filho. E quando perdeu, na verdade, assim, deixa eu elaborar melhor. Eu percebo que ela já estava consciente de que perderia a Judith, a filha. Ela já estava resignada com a ideia da perda dela. Eu acho que quando há essa inversão, ela que ficou resignada com a perda do marido, já que o marido ia embora para Londres e a deixava lá sozinha, quando ela perde o filho, é um baque tão grande que ela não suporta e ninguém poderia suportar, sabe? Então, diante da morte do Hamlet, ela lia o mundo através do corpo. Ela, né, tinha esse tipo de habilidade. E agora, ela sendo uma curandeira, não consegue salvar o filho. O depois dela é tristeza, é crise de identidade. Então, tem uma parte que ela fica permanecendo sentindo o cheiro do filho, recusando lavar a roupa, né, do menino. É o corpo que ele não autorizou ainda aquilo que já é inevitável, né? A perda é inevitável. Então, ela é uma sobrevivente da própria identidade. Uma identidade de força, ela é uma força da natureza, mas a natureza pode ser cruel também. Então, enfim, é uma obra sensacional. Tem tantas camadas que eu poderia ficar aqui o dia todo. Eu acredito nisso porque fizeste-me pensar no seguinte: ela acabou por fazer o luto de uma pessoa viva. Ela estava casada, mas era como se não tivesse a partir do momento em que Shakespeare tinha que ir a Londres. Depois, ela já se preparava para o sofrimento, para o eventual sofrimento de poder perder a filha, porque isso aí sim, segundo as previsões que ela já tinha, era o que poderia acontecer, tanto que ela esforça-se até mesmo quando a menina nasce para não perder a menina. E lá está, depois ela vai ter que lidar com a dureza do luto mesmo, quando tudo se inverte e quem morre é o menino. E por causa disso, desse afastamento do marido, que também acaba por ser uma motivação dela, né? Ela não o prende, eu acho isso fantástico, essa dinâmica familiar que havia, porque ela não o prende, consegue perceber que ele está infeliz ali, ele não está a frutificar, vamos dizer assim, então ela não o prende. Mas, na tua opinião, tu achas que William Shakespeare fica com uma imagem manchada nesta trama, já que ele se tornou alguém omisso? Pelo menos foi essa a sensação que me deu. Omisso perante o sofrimento da mulher? Aliás, eu vou um pouquinho mais além. Tu crees que este afastamento dele com a esposa é algo natural e acaba por ser aquilo que traz mais verdade à narrativa? Porque, na verdade, não é só uma questão de narrativa, foi o que Sim, sim, sim. aconteceu. Então, será que a palavra vilão é difícil porque ele também é um pai lutado, mas ele é falho. E ele, em sua falha, machuca sua esposa, abandona. É claro, né? A gente tem que contextualizar também. Ele não está no século XXI, não tem licença paternidade, licença nojo, licença luto, não tem auxílio luto, não tem não nada. Ele está numa sociedade
é muito diferente da megalópole urbana que existe hoje, né? E os direitos e concepções diferentes. Mas também não estou querendo passar pano. Ele fez algo terrível. Ele abandonou uma mulher enlutada e não esteve presente. E ela sente muito isso. Ela sente a morte do filho, sente o fato de que o marido não estava lá para ajudá-la, para confortá-lo. Ela bate no martelo de que ela bate no ponto de que o menino agonizou até a morte e o marido não estava lá, o pai não estava lá. Então isso humaniza o Shakespeare, né? O Shakespeare não é só um nome que a gente já associa hoje como referência de literatura ou a referência máxima da literatura em língua inglesa. Não, ele foi um ser humano, um marido e um pai, e uma pessoa falha. E está tudo bem. Eu também sou, e você também é. E os nossos ouvintes também são pessoas humanas, falhas. Então, ele usa do teatro, usa da arte para uma maneira de processar essa dor. Ele foge para um território onde ele se sente capaz, que é o território das palavras. Ele constrói uma peça. É claro que isso carece de fundamentação histórica, né, para a associação do Hamlet com o Hamlet, é, a peça com o filho. Mas, assim, a autora, né, do livro faz essa associação e ela faz sentido, tá? Faz sentido. Então, faz muito sentido que Hamlet seja algum tipo de processamento ou transposição da realidade da perda do filho. Então, assim, eles têm um afastamento, têm uma incompatibilidade, né? A Agnes e o William. A Agnes processa a dor pelo corpo, com o grito, com o toque, com o cheiro, com a presença física, com a visita no quarto do filho, com a própria relação com as filhas. Então, assim, eh, o Shakespeare não faz isso. Ele processa pela linguagem escrita, pela interpretação, pelo personagem, pela alteridade, né, pelo terceiro que é criado. Então tem uma cena que a Agnes chega no final do filme, ela vai a Londres, ela descobre que Hamlet será encenado, né? E quando a peça começa, ela fica indignada por ter ouvido essa corruptela do nome, né? Eu entendo que a linguística aponta essa intercambialidade entre Hamlet e Hamlet. Então, quando ela ouve Hamlet, ela fica indignada. Então, ela fala: por que que estão falando o nome do meu filho? E começa a gritar, e o pessoal: oh, shoot, estamos aqui no cinema, né? Estamos aqui no teatro. E ela, de repente, assiste a peça e começa a entender. Ela começa a entender que o Shakespeare também procurava pelo filho morto. E o Shakespeare também tentou lidar com o luto, só que de maneiras diferentes e, enfim, não ideais, obviamente. Então tem uma assimetria da forma como se lida com o luto. Eu não quero diminuir o Shakespeare e exaltar a Agnes, como várias pessoas estão fazendo, mas eu também não quero passar pano pra ele, não quero, enfim, deixar ele menos culpado do que ele já é por conta da forma como lidou com a sua esposa. Mas existe uma limitação humana nos dois. Ela não consegue lidar com a forma como ele lida, e ele não consegue lidar com a forma como ela lida. Tem uma cena onde ele fala que o mundo não para. Pois é, nosso filho morreu. O mundo continua. A gente precisa do ciclo de ganhar dinheiro, de trabalhar, de viver a vida. Tem pessoas que estão dependendo de mim. Pessoas que também têm filhos para sustentar, também têm filhos para cuidar, e a peça, né, a companhia teatral precisa continuar. E, enfim, isso dói para todos os lados. Existem limitações. Ele era um gênio da palavra, mas talvez ele não conseguia lidar com a linguagem do corpo, que a Agnes era tão fluente. Por causa dessa tua colocação, as próximas duas perguntas que eu tinha, eu acho que eu consigo puxá-las para uma só. Porque tu fizeste uma boa comparação, não é comparação, mas uma boa distinção do luto de cada um. Porque assim, no luto é comum que a pessoa ela se afaste e possa até se perder.
identitariamente. Tu vês que a Agnes tem essa necessidade como parte do processo do luto e também modo de sobrevivência, enquanto que Shakespeare ele tem a necessidade de transformar isso numa peça. Então, tu achas que isso para ele foi uma forma artística de lidar com o luto ou com o sentimento de culpa? Novamente, né? São pais que perderam uma criança, né? No, no luto, cada pessoa lida com a perda de uma forma diferente. Mas a realidade está posta, obviamente. Os dois perderam a criança. Então, o luto da Agnes é lidado de uma forma um pouco diferente, né? Como eu falei aqui, um território mais corporal. É como se fosse uma amputação. É como se ela tivesse perdido um braço. E aí ela quer usar o braço para poder viver a vida, ou tocar o mundo, experimentar o mundo, e ela não tem mais esse braço. Ela não tem mais uma parte de si que era o Hamnet. Então, ela passa por uma situação emocional tão grande, né? E assim, quem sou eu para poder teorizar sobre luto, né? Ou falar sobre uma perda, uma mãe que perde um filho, né? Mas a gente está teorizando aqui no momento não sobre a Agnes Hathaway ou a Anne Hathaway do século XVI. A gente está falando sobre a personagem Agnes do livro e do filme Hamlet. E aí eu me sinto mais à vontade de pensar a nível ficcional, porque ela tem um tipo de instinto de sobrevivência. Se ela se conectava com o mundo exterior e viveu uma vida com o, uma relação com a natureza, com o curandeirismo, com um tipo de relação xamânica mesmo, né? É, e isso culminou na perda do filho, de repente ela se fecha. O que era uma mulher aberta ao mundo se tornou uma mulher fechada. Uma fechada para conversa, uma fechada para relações com as pessoas, uma relação fechada com os familiares, com o marido, com os prazeres que ela tinha. A gente só vê ela sorrindo novamente. Ela passa o início do filme, o primeiro ato, com um sorriso no rosto e etc., com as emoções afloradas. Depois da perda do filho, ela só volta a sorrir quando reencontra o filho na sua, não vou dizer alucinação, mas na sua projeção dele lá na peça, o que é belíssimo, tá? Belíssimo. Então ela dá um sorriso, se despede dele. E veja, a forma como ela processou o luto de maneira tão brutal e tão ahn, íntima, intensa, não foi possível de processar o luto definitivamente. Mas quando ela experimenta aquilo que o marido ofereceu, que é a peça, que é o rei morto, que quem morre, enfim, é claro, né? Existem várias projeções, várias metáforas da peça. Ela não é exatamente como o que eles viveram, né? Mas existe um rei que se chama Hamlet, um filho do rei, o príncipe, que se chama Hamlet também. Então, algumas características vão sendo compartilhadas, né? O rei que é morto injustamente, um veneno que é posto tanto para o rei, tanto para o filho dele, né? Na batalha final, o veneno encontra o príncipe também. Então, esse veneno é a metáfora para a peste que assolou o filho, e não apenas o Hamlet, filho do Shakespeare e da Agnes, mas diversos filhos e filhas e pessoas naquele período, né, dos séculos XV e XVI, onde a peste assolava a Europa. Então, assim, ahm, o próprio fantasma do rei, o filho se torna um fantasma para o pai, né? O Hamlet se torna um fantasma pro Shakespeare. Ele quer se relacionar com ele de alguma forma, mas é numa relação de terror, uma relação de angústia. Enfim, ao passo a Agnes, ela não tem um fantasma. A Agnes, ela só lida com o mundo material, com o mundo que é palpável, sensível, e ela finalmente processa esse luto vendo o fantasma do filho, né? Então, esse é um retrato dos mais honestos que eu já vi sobre luto, né? Que não precisa de uma redenção,
precisa de coragem para suportar, com honestidade, claro, a perda. E eles perderam mais que um filho, eles perderam a confiança na vida. E eu acho que o filme termina de uma forma interessante, ainda que esperançosa, né? Talvez a gente fica romantizando algumas coisas, mas eu gosto de pensar que eles reataram e continuaram a vida mais suportável. Enfim, E é fascinante saber, claro que depois vieram as curiosidades quando o filme foi lançado, que a Jessie, aquilo não estava no script e ela instantaneamente sentiu a necessidade de esticar a mão e eu achei aquilo tão bonito que eu assim, bem, esta cena ficou maravilhosa no filme, é a maneira dela se despedir do filho, largar a dor, fazer as pazes com todo o sofrimento, blá 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 blá. E aí todo mundo faz a mesma coisa também. Quando eu descobri que aquilo não estava no roteiro, eu digo assim, não, esta mulher ela entendeu o que é que ela tinha que dar corpo e voz. eu não sabia disso. Então, olha, fica aqui uma novidade. Foi Que uma das demais. Sim, e assim se vê o dom e o talento de uma verdadeira atriz. Tanto que também o discurso dela nos Oscars notou-se nitidamente que ela entendia que ali ela tinha que fazer o papel de mãe, e isso ela sabe o que é. Sim. Ah, por fim, Erlan, o que é que o Hamnet te ensinou e porque é que é uma obra que tu podes incentivar os nossos ouvintes a ler, mas também a ver o filme? Shakespeare foi alguém que ficou muito famoso pelas histórias que ele criou. Rei Lear, A Tempestade, Romeu e Julieta, Macbeth e Hamlet. E a gente está vendo agora uma história sobre a história, né? E grandes histórias são contadas muitas vezes nas entrelinhas. Na pessoa que não tem nome, na criança que morre antes da hora, é no silêncio que antecede uma grande fala, um ser ou não ser, existe dor, existe emoção, existe vida real. E o luto, eu sou uma pessoa enlutada, meu pai faleceu, esse ano completa 11 anos do falecimento do meu pai. Eu vivi um luto terrível, assim, no início, né, nos anos iniciais. E luto não é um problema para ser resolvido. O luto é uma realidade que a gente habita. É uma casa nova, é uma casa vazia, sem a presença da pessoa que a gente tanto ama. Às vezes a gente usa a terapia, usa os meios para conseguir superar. Ok, a gente consegue realmente superar a dor, mas a falta está presente. É a presença da ausência. Tem formas de dor que não tem conserto. Eu lembro de Jó, por exemplo. O Jó perde seus filhos, perde propriedade, perde saúde, perde tudo. E ele está enlutado. Quando os amigos dele chegam para confortar, eles ficam em silêncio durante uma semana. E é a melhor coisa que eles fizeram no livro inteiro. Foi ficar caladinho. Porque, de novo, o luto não tem conserto. A dor não tem conserto. Ela, ela é suportável através da companhia. A gente não consegue sozinho superar isso, sabe? O que Hamlet me ensina, esse filme, né? O livro eu não cheguei a ler. Um escritor, não vou falar sobre um escritor, uma pessoa, ela pode ser gênia numa área e se destacar numa área, né? O Einstein na física teórica, sei lá, o Michael Phelps na natação, o Magnus Carlsen no xadrez, a Ana Margarida nos podcasts. Ó. Uma pessoa, ela pode ser uma grande referência numa área e ainda assim ser cega, ser ausente, ser falha em algumas outras áreas, e é por isso que a gente precisa da companhia. A gente precisa do. Tem uma música aqui no Brasil, não sei até onde chega em Portugal, que é Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. É uma música infantil que a gente canta aqui. Inclusive, eu cheguei a fazer muita coreografia com música na escola musical. A minha zumba Ah, que legal.
Então, a gente precisa um do outro, porque quando a dor chega, tem coisa que a IA não suporta, sabe? Tem aquele filme Her, do cara que se apaixona por uma inteligência artificial, por né, uma Siri, sei lá. E tem uma coisa que um Gemini, um ChatGPT, sei lá, o Claude, DeepSeek, essas IAs que existem hoje, não conseguem dar, que é o silêncio. Elas vão te dar alguma coisa. Ah, muito bem, posso te ajudar em alguma coisa? Quer que eu prepare um PDF para você? Quer que eu faça alguma coisa? Ela está sempre se comunicando, sempre se comunicando. E tem uma coisa que a pessoalidade humana dá que tecnologia não consegue dar, que é a presença silenciosa, que é um grito que está dizendo: Ei, eu tô aqui, eu tô aqui. Você não está suportando e eu sei que não está suportando, tá ruim. E eu estou aqui. Tanto que eu tenho a dizer-te que eu acho que é das melhores formas de consolo. É simplesmente nós sabermos que a pessoa está ali. Não precisa dizer nada, não precisa falar nada, está ali. Eu acho que isso é das melhores formas de consolo. Não querendo te cortar, mas Uhum. precisava deixar aqui esta nota. É, essa obra é sobre dor. É sobre dor. E dor, por mais óbvio que seja essa frase, mas ela precisa ser dita: dor dói. E ninguém gosta quando algo dói. Ninguém gosta. A gente se incomoda, a gente faz careta, a gente chora, a gente grita, a gente faz escândalo. A dor dói. E uma dor perene, uma dor que não passa, a pior coisa que tem é sentir essa dor sozinho. Então, para ouvintes que estão enlutados, para ouvintes que passaram por dores, pode ser dor física também. Tem um amigo meu que tem a dor do nervo triálgico, né? Enfim, ele tem uma dor aqui no trigêmeo, sei lá, eu não vou lembrar agora. Mas ele sente dor 24 horas por dia. E aprendeu a conviver com ela, sabe? Às vezes o medicamento, ele pode fazer a gente anestesiar ou pausar a dor por um período de tempo, mas ela vem e não pede licença, ela é desocupada, ela é desrespeitosa. E cabe a nós suportar essa dor na presença, na comunidade, na comunhão. E para nós que temos, enfim, essa espiritualidade cristã, é confortante viver uma vida aqui com os nossos irmãos, mas é confortante também saber que nunca estamos sozinhos, porque se cremos na onipresença de Deus, Deus está presente, inclusive na dor. O Entre Linhas contou com a participação especial de Erlan Tostes e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.